Olá, eu sou o professor André Luiz Zetec e nessa aula daremos sequência ao nosso curso de ótica geométrica. Na aula de hoje, em específico, veremos três princípios referentes à propagação da luz, ok? Toda quarta-feira, vídeos novos de ótica geométrica. Inscreva-se no nosso canal, é só clicar no FR aqui embaixo. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz. E o que esse princípio diz? Em meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Isso quer dizer que a luz não faz curva, ok? Sendo o meio homogêneo, é sempre linha reta. Só que se você pegar alguns casos, como por exemplo, a representação de uma miragem, você vê o raio de luz saindo lá de uma nuvem, do sol, que seja, e fazendo uma curva. Bom, luz faz curva? Não, luz não faz curva. O que acontece nesse caso é que a luz está sofrendo sucessivas refrações. E essas refrações acontecem tão próximas que aí acontece que parece ser uma curva, ok? Mas a luz sempre se propaga em linha reta. E é devido a isso que nós iremos estudar dois fenômenos, dois casos, que são os casos que mais caem no seu vestibular. O primeiro dos casos é o de sombra e penumbra. Sombra e penumbra, ok? Sombra e penumbra estão relacionados com a fonte de luz. Então, vamos imaginar aqui uma fonte de luz. E essa fonte de luz, ela é pontual, ok? É uma fonte pontual. Ou seja, ela é pequena perante as dimensões dos objetos que se encontram. Pode ser considerado um ponto. Como, por exemplo, a estrela Alfa do Centauro ou qualquer outra estrela tirando o Sol, ok? Bom, vamos imaginar aqui uma fonte. E vamos colocar aqui no fundo um anteparo. E o que seria um anteparo? Anteparo, por exemplo, esta lousa. Existe um projetor e isso daqui é um anteparo, onde a luz está batendo. Se eu colocar um objeto aqui no meio, por exemplo, vou pegar e colocar uma esfera de cor preta, ok? Essa fonte ali, ela até está muito grande, tá? Vou até colocar ela um pouquinho menor mesmo. É um ponto. O que acontece? Essa fonte, ela está emitindo raios de luz para todos os lados, ok? Tem um raio específico que está tangenciando este ponto aqui, ó. E existe um raio de luz que está tangenciando este ponto. Eu até vou representar outro, por exemplo, esse daqui, ó, tá? Bom, o que acontece? Esse raio de luz aqui passou, ok? Esse raio de luz também passou. Agora, este raio de luz, ele já é bloqueado. Então, aqui nós conseguimos identificar duas regiões bem definidas. Uma das regiões é essa daqui, ó. Essa região aqui é uma região que nós chamamos de região de luz, ok? Porque ela está realmente iluminada. E agora, essa região aqui que eu vou pintar de roxo é uma região de sombra, ok? Sombra. Então, aqui nós temos o seguinte, a forma da sombra é exatamente a mesma forma do objeto, ok? Se for um objeto circular, a sombra será circular. Se for um objeto quadrado, será quadrado, ok? Não tem como não ser. E é o seguinte, como é que você vai resolver esse tipo de exercício? Aqui, você tem, por exemplo, o tamanho do seu objeto. Isso aqui é o tamanho do seu objeto. Isso daqui é o tamanho da sua sombra. Você tem que enxergar aqui dois triângulos, ok? Esses dois triângulos são semelhantes. Se você não enxergou ainda, eu vou pintar para você. Um deles é esse daqui, ó.
ok? Então, você tem esse triângulo, que vai da fonte até o objeto. E você tem um outro triângulo, que é este daqui, que vai até o anteparo. Então, você consegue relacionar o triângulo azul com o triângulo verde. Isso daqui você tem a formação apenas de sombras, ok? Agora, se o seu objeto, se a sua fonte for uma fonte que nós chamamos de extensa, aqui, ó, vou pegar uma fonte um pouco maior, vou pegar uma fonte extensa. E agora eu vou pegar um outro objeto também, vou pegar um objeto circular aqui, tá? Por exemplo, uma esfera, e eu vou posicionar um anteparo aqui atrás. Bom, como é que será agora? Eu vou pegar um raio de luz que está vindo daqui e vai tangenciar e chegar aqui do outro lado. Esse raio de luz chegou aqui, ok? Este raio de luz aqui, ó, ele chega aqui embaixo. Se eu colocar qualquer outro raio de luz entre esses dois, ele será bloqueado pela esfera. Vou colocar aqui um outro, não deu certo. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, para você perceber o que vai acontecer. Vou colocar aqui e vou colocar aqui. Bom, aqui eu consigo identificar 5 regiões, ok? 5 regiões. Aqui, aqui, aqui e aqui. Lembrando sempre que o raio de luz tem que ser orientado. Quais são as 5 regiões? Eu tenho esta região aqui, que é igual a esta, ok? Essas duas regiões são regiões iluminadas, então são regiões de luz. Perceba que eu tenho aqui uma das regiões que não chega a luz alguma, né? Essa região aqui nós já discutimos. Essa região aqui é uma região de sombra. E agora faltou duas regiões também que são iguais, que são essa daqui e essa daqui. Essa região é o seguinte, por exemplo, se eu pegar essa daqui de baixo, ela não está recebendo luz dessa parte da fonte, só que ela recebe luz dessa parte. Olha aqui, eu posso pegar e fazer um raio de luz. Ó. E esse raio de luz chega, esse raio de luz chega, esse raio de luz chega, ok? Como esses 3 raios de luz acabam chegando nessa região, essa região ela tem uma iluminação, só que ela não tem tanta iluminação assim. Então, essa região é chamada de penumbra. Penumbra, ok? Então, nós temos duas regiões iluminadas. Opa, eu tenho o lugar errado. Vou colocar aqui mesmo. Eu tenho duas regiões iluminadas. Eu tenho duas regiões de penumbra. E eu tenho uma região de sombra. Ok? Bom, vamos estudar essa daqui. Ó. Essa daqui é uma fonte extensa. Você não consegue enxergar, provavelmente, mas existe uma região no entorno da minha mão que ela é ligeiramente, ela é cinzentada, ela não chega a ser totalmente nítida, ok? Então isso quer dizer que é uma penumbra, então quer dizer que a fonte é extensa. Bom, graças a isso nós temos 2 fenômenos extremamente interessantes, que são os eclipses. Este eclipse aqui, primeiro que nós iremos discutir é o lunar. Aqui está a Lua, na sua lua cheia, na sua plenitude, sendo totalmente iluminada pelo Sol. Aqui nós temos a Lua amarelada. Quando a Lua está amarelada, isso significa que ela está na penumbra da Terra. Exatamente por isso que esse eclipse se chama eclipse penumbral. Quando ele entra na sombra, efetivamente,
você tem já uma parte da Lua iluminada e uma parte da Lua escura. Isso daqui é um tipo de eclipse chamado parcial. E o grande fenômeno, o fenômeno mais bonito, é o eclipse total, ou umbral. Isso quando a Lua entra na sombra da Terra. Então, um esqueminha simples aqui, nós temos o Sol, nós temos a Terra e nós temos, por fim, a Lua aqui atrás, ok? Aqui a Lua. Então, os raios do Sol são bloqueados pela Terra e não chegam na Lua. Só que aí você fala, então como é que eu enxergo a luz vermelha? Existe refração aqui na atmosfera da Terra, a luz vermelha é a que menos desvia, então a luz vermelha acaba chegando até a Lua, reflete na Lua e volta para a Terra, ok? Esse fenômeno aqui é extremamente bonito. E o outro eclipse que nós temos, este muito mais raro, ok? É o solar. Aqui nós temos uma foto de um eclipse solar parcial. Aqui nós temos a foto de um eclipse solar anular, porque você consegue enxergar ainda o anel, né, do Sol. E este daqui é o eclipse total do Sol. A única diferença desses dois é que aqui a luz está mais próxima da Terra. Aqui a Lua está um pouquinho mais distante. Esses dois fotógrafos estavam na região de sombra da Terra e esse fotógrafo estava na região de penumbra da Terra. Ok? Bom, é possível ainda cair um tipo bem específico de exercício referente à sombra, que é para você, por exemplo, medir tamanhos de objetos. Então, eu vou colocar um objeto aqui, eu vou colocar um outro objeto aqui. Como os raios do Sol vêm todos paralelos, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que este raio ele é paralelo a este raio aqui, ó. Se esses dois raios são paralelos, isso quer dizer que este ângulo aqui é exatamente igual a este ângulo aqui. Se esses dois ângulos são iguais, e aqui eu considero os dois ângulos de 90 graus, afinal todos os prédios são perpendiculares ao solo, quando você está de pé, você está perpendicular ao solo, isso quer dizer que este triângulo aqui ele é semelhante a este daqui, ok? Então, basta fazer a semelhança de triângulo, qualquer semelhança de triângulo, esse para esse para esse, e você consegue resolver facilmente esse tipo de exercício, ok? Bom, uma outra parte muito importante da matéria são as câmeras escuras de orifício. O funcionamento do nosso olho, o funcionamento da máquina fotográfica, o funcionamento dessa câmera filmadora que eu estou utilizando é a mesma. Vamos pegar o seguinte, eu vou pegar uma câmera escura aqui, ela tem que ser totalmente fechada e ela terá apenas um orifício aqui. E por esse orifício a luz vai entrar. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho dessa minha câmera. E a luz vai entrar através desse pequeno orifício. Eu vou colocar um objeto aqui. Vou colocar um objeto. Eu vou pegar dois raios de luz. Okay? Um dos raios de luz, dos infinitos raios de luz que passam por aqui, um deles passa exatamente por esse orifício. Ok? Deixa eu diminuir um pouquinho. Isso. Bom, esse raio de luz veio e passou por aqui. E existe um outro raio de luz que vai vir e vai marcar este ponto aqui, ó. Marcou este ponto. Então, olha só que interessante. O objeto que era visto com a seta para cima, agora ele será visto com a seta para baixo, ok?
Deixa eu só mudar a cor aqui, só para você conseguir enxergar. O objeto que era visto para cima, agora é enxergado para baixo. Então, a imagem que se forma na retina, no filme fotográfico ou no sensor óptico, ele é invertido. E como é que você vai resolver qualquer exercício desse tipo? Semelhança de triângulo, já que este triângulo aqui, ó, este triângulo aqui, ele é semelhante a este triângulo aqui. Beleza? Bom, para finalizar os princípios, nós temos mais dois. Um é a reversibilidade dos raios de luz. Então, por exemplo, vou pegar um espelho plano e vou pegar um raio de luz qualquer, que ele vai sofrer uma reflexão e vai chegar nesse ponto. Aqui eu vou colocar o ponto A e aqui eu vou colocar o ponto B. Se eu tiver uma fonte de luz lá no ponto A e ela emitir esse raio, sofrer essa reflexão e chegar no ponto B, isso quer dizer que pode existir um raio que, se for emitido pelo B, fazendo esse mesmo trajeto, ele vai chegar no ponto A. Isso quer dizer, se você pode ver, você pode ser visto, ok? Se você enxerga alguém pelo espelho, essa pessoa também pode te enxergar pelo espelho. E o último dos princípios é a independência dos raios de luz. Esse daqui é o mais simples. Isso quer dizer o seguinte: se você tiver este raio de luz e este raio de luz se cruzar com este raio de luz, não irá acontecer absolutamente nada. Este daqui segue a vida, este segue a vida como se nada tivesse acontecido. Ok? Bom, essa daqui é a aula de finalização da teoria dos princípios básicos aí da ótica geométrica. Se você gostou, dê um curtir, compartilhe, comente, nos ajude se você gostou. E se você ainda não é inscrito, clique aqui no FR, Física Retec, inscreva-se no nosso canal. Toda quarta-feira, vídeos novos de ótica geométrica. Muito obrigado, até a próxima.